Senhores, eu reassisti o filme de 2024, indicado a vários Oscars, inclusive chamado A Substância. Eu vou ler aqui o tweet que eu acabei de postar. Acabei de assistir o filme e vamos falar um pouco sobre ele. A Substância, na segunda vez que vi, foi ainda mais brutal. Faz pensar sobre a existência. Mulher, quando jovem, tem este poder gigantesco. Como todo poder sobe à cabeça. Um dia não sobra nada. Deve ser enlouquecedor de uma quase deusa tornar-se um ser invisível. Por outro lado, 90% dos homens é invisível a vida inteira. Talvez como um alto macho alfa fodão perder as pernas ou ter o rosto deformado. Perder as pernas, talvez não, porque 90% dos homens, talvez o senhor que está me vendo, eu certamente, é invisível desde o dia que nasce até o dia que morre. Nós não somos o tipo de pessoa que é bem recebido nos lugares, igual as meninas são acostumadas, né? Eu tava percebendo isso hoje, eu tava treinando na academia, aí você viu uma menina chegando, uma menina qualquer, e daí meio que, sabe? Aquele, aquela coisa de... Como se fosse, sei lá, um portal dimensional se abre e uma criatura celestial adentra a nossa realidade. Ah, Principalmente as mais jovens, né? 16, 17, 18, até os 26, 27 anos. Então é bem isso mesmo, é quase como uma deusa que um belo dia se vê invisível. Então. E essa é a história do filme A Substância, que essa senhora aqui já tá com idade já, e ela não aceita que a idade chegou, e daí ela vai atrás dessa substância, literalmente, que é capaz de transformá-la numa mulher jovem novamente. E daí ela se transforma na Margaret Qualley, que é a filha da Andie MacDowell, se eu não me engano. E só que tem um porém, né? É aquela questão pata do macaco, né? Aquelas a cor dos faustianos. Ela ela tem que ficar uma semana no corpo da Margaret Qualley e uma semana ela volta a ser a senhora que ela é de verdade, então, o papel é da Demi Moore. Uh, o filme parece genial, extremamente criativo, tal, porém tem dois poréns aqui. Primeiro, ele é baseado num anime chamado Lukismo, que surgiu em 2014 e tem inclusive uma temporada em desenho animado. O mangá surgiu em 2014, né? 20 volumes. E tem ele em desenho animado na Netflix. É um rapaz feio, horroroso, que esqueci como que ele faz pra virar. Ele fica bonitão e tal, mas não sei se durante o dia ele é bonitão e à noite ele é o feioso gordinho, uma coisa assim. E daí ele arruma um emprego noturno e tal, porque. Enfim, ele quando um tá acordado, o outro tá dormindo, a mesma mente, dois corpos. Semelhante ao Substância, que tem o corpo da Margaret Qualley, da Sue, né, que é essa bonitona e tal, e o corpo da Elizabeth Sparkle, que é a, a Demi Moore, né, que é a senhora já de idade, imagino, sei lá, 50 e poucos anos. Que, obviamente, ainda tem muita vida pela frente, mas comparado com uma menina de 20 anos, realmente é uma competição um pouco desleal, né? Só que são dois corpos, então uma nasce do corpo da outra, e quando uma tá dormindo, a outra tá acordada e tal. E daí tem que injetar umas drogas lá para uma poder viver, enfim. E elas têm que trocar e respeitar os 7 dias. Passou 7 dias, começa a dar problema. E obviamente, como o filme é de horror, começa a dar problema porque a Margaret Qualley, não respeita os prazos. Ela quer ficar mais tempo que o permitido, né? E
E o fato delas serem a mesma pessoa me faz pensar, poxa, mas o que justifica, né? É igual quando você é jovem e você começa a usar entorpecente ou começa a usar bebida alcoólica, fazer escolhas ruins, e daí quando você se toca a merda que fez, é como se nem tivesse sido você, mas foi você, né? Então fica aquela coisa, uma revoltada com a outra. Essa aqui, a novinha, fica revoltada com as opções que a velhinha toma durante a semana dela e vice-versa. Mas é a mesma pessoa, porque é uma questão dos impulsos, né? A falta de disciplina faz a gente arrumar problema para nós mesmos, exatamente o que acontece no filme. E não só é baseado no Lookismo, é baseado num outro anime coreano, um filme de horror em anime coreano, que também é sobre uma substância que faz uma mulher velha e feia se tornar jovem e bonita. De 2020. Então, provavelmente, como que ela chama a mulher aqui? A diretora do Substância provavelmente assistiu esses filmes, esses animes e tal. E se baseou. Não que não tenha várias ideias interessantes o filme, uh, da Coralie Fargeat, o nome dela aqui. Não sei se no, provavelmente aqui no, na Wikipédia não vai falar sobre quer ver? Deixa eu digitar aqui. Beauty. Não. Beauty Water. Não, eles nem mencionam que existe o Beauty Water. Então, ela meio que passou incólume aqui do plágio. E não que não tenha algumas ideias interessantes por si própria, mas realmente o conceito é baseado nesses dois produtos asiáticos, né? E ela fala que não, que ela inventou porque ela é super feminista, etc, etc, etc. E realmente eles não falam nada sobre lookismo ou beauty water, que ela não fala a verdade sobre o que ela se baseou. Mas a questão, senhores, é justamente essa, né? Uh, as mulheres, elas têm essa dor de ter tudo e de repente perder tudo, assim, digamos que 60%, 70% das mulheres tem essa fase sua aqui de brilhar, de onde chegar é vista como um ser celestial que entrou por um portal e tal. E o homem, 90% dos homens, ele realmente é invisível, tá? Nunca é apreciado por nada além do que ele conseguir fazer realmente, do que ele conseguir produzir, né? Mas essa é a natureza da existência, assim, não cabe a nós ficar, é justo, é injusto. Não, se os senhores verem, é um balanço perfeitamente justo. A mulher, ela brilha forte, muito rápido e depois apaga aquela chama. E daí ela tá naquele limbo por décadas e décadas. Se os senhores forem levar em conta esse tipo de superficialidade aí, de ser adorada, aclamada, etc. Já o homem, ele nasce naquele limbo que ninguém dá bola para ele e aos poucos ele pode conquistar alguma coisinha. Nunca, jamais, tanto quanto a mulher conquista pela aparência. Não. Mas nem isso é uma máxima suprema, porque existem pessoas que nascem sem braços, sem pernas, ela nasce num limbo, vive num limbo, morre num limbo, quase um inferno, né? E daí, não, mas onde está a justiça? A, a, onde está o sentido disso tudo? E para mim o sentido é que a vida é uma ilusão, entendeu? Então, se você é a Margaret Coelho, beleza de tirar o fôlego, insana, de enlouquecer qualquer um. Ou se você é um monstro deformado que mal pode sair em público sem causar espanto,
ah, ambos são ilusões, entendeu? Ambos são tão somente algo muito breve que depois de algum tempo não faz mais diferença nenhuma, né? E esse filme trata um pouco, embora seja baseado nessas coisas que eu falei, é muito forte, muito pesado, principalmente o final. O final é bem horrível mesmo, bem no sentido de horror, gore, né? Muito sangue, muitas tripas e tal. Mas a progressão até chegar nessa apoteose de horror, ou body horror, horror corporal, faz você ficar pensando sobre isso, sobre a ilusão, né? É a mesma pessoa, mas não é e tal. Quando ela tá linda, o pessoal a ama. Quando ela tá velha, o pessoal a despreza, etc. E daí quando você tá numa situação social, igual eu tava falando da academia e tal, você chega a ver pequenas nuances, assim, na aparência de uma pessoa, a diferença entre ela ser quase que endeusada e ser totalmente ignorada por todos, assim, e no fim das contas, isso também é ilusão, né? Me faz pensar no livro de Eclesiastes, do profeta do rei Salomão, que debaixo do sol tudo é vaidade, né? E nada realmente faz sentido, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Essa é a conclusão final que nós tomamos sobre isso e tal. Então, eu lembro que por muito tempo esse canal foi frequentado por homens muito jovens que estavam extremamente confusos. Chegou um rapaz pedir para eu orar para Deus arrumar para ele uma namorada, para dar poder para ele sobre as mulheres e tal. E e eu entendo o que estava acontecendo com esse rapaz, que ele estava realmente sob o encanto dessas criaturas em seu pleno poder, né, como se diz. E todos nós já fomos jovens, sabe o quanto pode ser enlouquecedor você se deixar levar por essa ilusão, né? E existe também 10% daqueles homens que eles têm o mesmo efeito sobre as mulheres que essas mocinhas têm sobre os homens. Aqueles 10% super alfa, super macho, que as meninas choram e perdem noite de sono pensando neles. Isso também existe. Mas, no fim das contas, tudo isso é ilusão e vaidade, né? Então, o que resta, Wagner, dessas coisas todas, dessas, dessa vaidade toda, dessa ilusão toda, é conseguir enxergar a vida do jeito que Deus enxerga, entendeu? Porque Deus escreveu, disse, os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? E eu acho que ele estava falando muito mais do que sobre quem vai entrar primeiro no reino do céu, não. É uma ilusão isso. O pequeno é grande, o grande é pequeno. É absolutamente irrelevante tudo isso, assim. Então, se você tem tudo, você não tem nada. Se você não tem nada, você tem tudo também. Basta um ajuste assim milimétrico de percepção, então. É claro que se todos nós, se quem pudesse escolher, escolheria ter tudo, claro. Escolheria ser o mais alto, o mais belo, o mais atraente, o mais inteligente, o mais rico, o mais saudável e talvez quem sabe com alguma sorte fazer o melhor com todas essas coisas maravilhosas. Se as pessoas tivessem escolha, dificilmente escolheriam ter desvantagens do que vantagens, né? Mas aí eu me pergunto sobre essas pessoas que têm as vantagens, que muitas vezes pode ser uma maldição. Eu já falei algumas vezes para os senhores, imaginem se os senhores tivessem a aparência desta cidadã aí, a Margaret Quayle, a personagem, né? Porque no filme ela é mais idealizada do que ela é de verdade. Assim. Tão incrível quanto a Sue no filme, a substância.
E por causa dessa aparência, por causa dessas vantagens incríveis, desse poder, os senhores achassem que Deus não existe, ou achassem que não precisam de Cristo, achassem que não precisam de salvação, aí os senhores cairiam naquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, estas coisas, esta pode levar um ser humano à arrogância e pode fazê-lo perder a alma. Né? Então, nos perdoe, Senhor, porque somos maus e pecadores. Não somos ninguém, não somos nada sem Ti. Rogamos misericórdia, Senhor Jesus Cristo, e que essa seja a nossa reiterada oração. Tudo o que temos de bom vem de Deus, vem de Cristo, e é tudo temporário, passageiro, é tudo uma ilusão. Então, se temos a aparência, se temos a riqueza, se temos a saúde, lembremos-nos primeiro de quem vem todas as coisas boas e que é tudo uma farsa, uma ilusão e vai acabar, e o que a realidade está na eternidade. E também, para terminar esse vídeo, um tema muito forte em A Substância, talvez mais forte do que nos outros produtos que ele imita, seja os acordos faustianos, né? A Elizabeth Sparkle, ela meio que vende a alma para se tornar a Sue, a Margaret Quayle, a bonitona, né, a jovenzinha, porque ela injeta essa substância, uma semana ela é uma semana ela é outra, tal. Mas ela começa a ver o pouco que ela ainda tinha, que não é pouco, mas na visão dela, começa a se perder. Cada vez que a menina não respeita as regras para voltar em uma semana, ela começa a ficar cada vez mais deformada e velha. No final do filme, ela tá com uma velha de 200 anos de idade, literalmente 200 anos, com deterioração da velhice que eu acho que ser humano nenhum atingiria e continuaria vivo. Quase como que uma bruxa de contos de fadas mesmo. Então, daí vale aquela questão, quais são os acordos faustianos que nós temos feito na nossa vida para tentar manter as aparências, né? manter as ilusões, né? Quais são as coisas que você tem feito e estão colocando a sua alma, sua vida, sua saúde em jogo para tentar manter uma ilusão, às vezes um suplemento, algo que você sabe que vai trazer consequências ruins, mas você insiste naquilo para tentar manter uma ilusão mesmo, né? Como a Elizabeth Sparkle fez no filme. E todos somos culpados disso, todos temos um vício, uma fagulha de mal que se reacende de tempos em tempos. Mas, então, eu tenho uma colega que sempre fala assim, como é injusta a vida, o homem fica charmoso na velhice, a mulher fica feia. Não, a mulher tem seu charme também na velhice, mas obviamente o homem sofre menos na velhice porque a beleza nunca foi tão importante assim, né, para ele. Quanto mais incrível o homem é, mais ele sofre na velhice, né? Às vezes perdendo o cabelo, ficando barrigudo, etc, etc. Mas por mais que, não, mas eu vou fazer academia, eu vou comer direito, tal, tal, tal. Sim, mas a destruição virá para todos, né? As circunstâncias da vida, elas vêm muitas vezes e nos mostram o quanto foi inútil todo o esforço. Então, não que você não deva se esforçar para manter a saúde, mas do nada cai alguma coisa aí no seu braço, você perde o braço, perde a perna, perde isso, perde aquilo. Uma doença terrível vem e tira tudo que você lutou para manter. Por isso que é bom sempre lembrar disso, né? Que as coisas são simplesmente uma ilusão, né? São uma vaidade realmente. E é isso. Não sei se ajuda alguém falar essa reflexão. E
Mas eu gostaria de encerrar lembrando assim, manter o foco em Deus, né? Isso é a cura de todo. Essa é a substância realmente que é a cura de todos os males, é manter o foco em Deus, em Jesus Cristo. Claro, a vida é difícil, a gente sempre vai ter momentos de fraqueza, momentos que a gente não entende direito o que está acontecendo, ou se sente frustrado, né, com as circunstâncias e tal. Mas lembrar de Cristo, lembrar que realmente nós não somos nada, porque precisamos de Cristo para salvar nossa alma, precisamos de Cristo para nos tirar desse caminho de perdição que a humanidade está. Então, quando a gente lembra o quanto a gente é pequenino, o amor próprio é deixado de lado um pouco e a gente lembra do amor de Cristo, o amor para Deus, aí você sente paz, você não precisa de substância nenhuma, não precisa ser aclamado quando chega num lugar. Aí você se sente até feliz de ser invisível. Aí você está invisível lá e glorificando a Cristo. Então, o grande segredo, o segredo da vida, senhores, é Jesus Cristo, amar Cristo, saber que porque Ele nos amou e morreu por nós na cruz, nós temos a saída desta história tão triste, né, que é a vida humana, né? Você nasce, daí você começa a ter sonhos, ter projetos, e em alguns casos, como para as meninas que nascem com a aparência dessa cidadã aqui, as coisas começam a explodir em grandiosidade, em glória, uma glória terrena, e um belo dia você descobre que foi tudo uma ilusão. Mas Cristo permanece. E a questão é, para quem é ateu, ou se você abrir o seu coração para Cristo, ele vai se manifestar na sua vida mostrando que é tão real, muito mais real do que você mesmo. Ah, Cristo não existe, Wagner. Abre o seu coração para Ele primeiro, porque Cristo não precisa de você, você precisa de Cristo. Depois que você abriu, aí você vai ver a glória de Cristo na sua vida. O poder de Deus se manifestando constantemente. Ah, se Deus é tão poderoso, por que o Brasil está nessa situação tão difícil? De ditadura do STF, a esquerda no poder, massacrando todo mundo. Por que está acontecendo isso tudo? O Brasil está tendo o que ele merece para começo de conversa, porque o Brasil abandonou Deus há muito tempo, carnaval, adoração de demônios, macumba, feitiçaria, espiritismo, negar Cristo reiteradamente, dizer que não existe inferno, que a gente reencarna, ou seja, o Brasil virou as costas para Cristo há muito tempo. Porque se existe reencarnação, o que Cristo foi fazer na cruz? Se a gente não está sob risco de ir para o inferno, o que Cristo fez na cruz se torna inútil. Então, essas crenças estúpidas dos brasileiros são o suficiente para condenar uma nação e a todo tipo de desgraça. Mas por misericórdia de Deus, ainda podemos ter sim uma solução para esse país. E por Deus, viu? Não vai ser Bolsonaro, não vai ser Nicolas Ferreira, Marçal. Pessoal, Wagner, você não acredita no Bolsonaro? Gente, é um homem. Um homem bacana, muito divertido, muito bem intencionado, mas é só um homem. Ele foi presidente por 4 anos, vocês viram. Não conseguiu fazer nada. É só milagre no Brasil. Porque se entrar um cara decente lá na presidência, o STF não deixa ele governar. É simples assim. Entendeu? Havia aquela esperança de alguns nas Forças Armadas. As Forças Armadas já deixaram claro que elas estão com Satanás, com a esquerda. Então não vão salvar o Brasil. Mas se salvar o Brasil é impossível, foca naquilo que é possível salvar, a sua alma. Quem pode salvá-la? Jesus Cristo. O que ele pode fazer? Ele já fez na cruz. Aceita ele e você já está salvo. O sentido da vida você já alcançou, o resto é tudo bônus. Então, senhores, essa dor que as mulheres sentem, que quando ficam mais velhas, etc., elas são um lembrete para o que importa de verdade.
A grande maioria dos homens sabe isso da juventude, porque eles são invisíveis, rejeitados, humilhados. As mulheres, algumas delas, começam a perceber depois dos 30, 40 anos, quando aquele brilho, aquele poder começa a se esvair, né? Mas se esvaindo aos 60, aos 70, aos 30, aos 20, é tudo uma ilusão, senhores, não faz diferença nenhuma. Então temos que viver, temos que trabalhar, pagar as contas, tentar ser feliz, tentar fazer a vontade de Deus, dormir, acordar, tomar banho, nos vestir, todas essas coisas, cuidar da saúde, sim, mas no fim das contas é tudo uma grande ilusão. Não se deixe enganar. Então, para esses meninos que me mandam às vezes mensagem, ora a Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma menina. Busca primeiro o reino do céu, todas as coisas te serão acrescentadas. Se for da vontade de Deus, ele prepara alguém. Se ele não preparar, ele não preparou. E é isso também. A vida é assim mesmo. Há pessoas que nascem sem braços, sem pernas, sem rosto, e tem que viver assim, e é assim que é. Mas no fim das contas, tudo isso é uma ilusão, e o que importa é a eternidade. A vida acaba um dia, a eternidade é para sempre, não acabará nunca. E Cristo pode nos dar a eternidade. Então, eu não acredito. Lamento profundamente por você. Lamento profundamente. Mas eu te digo uma coisa. Eu fui ateu até os 29 anos de idade. Quando eu aceitei Cristo, eu vi a glória de Deus se manifestar na minha vida reiteradamente. Eu já vi tanto milagre na minha vida que eu não consigo nem lembrar de todos. Coisas absolutamente inacreditáveis eu vi acontecer diante dos meus olhos, pela misericórdia e graça de Deus, sendo o mais lixo de todos os homens que Cristo teve misericórdia. Eu vi essas coisas. Imagine o que ele pode fazer por você, que é 1 bilhão de vezes melhor que eu. Senhores, esse é uma reflexão aqui que eu não sei, Deus colocou no meu coração de gravar esse vídeo. Espero que seja útil para alguém. Até mais.